Quantos abriram as Escrituras? Fique com a palavra de Deus aberta. E nós iremos ler 2 salmos, meus irmãos. E iremos ler os Salmos 42 e em seguida o 43. Ok? Então vamos ouvir a palavra de Deus para nós nessa manhã. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Aos ruídos das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de herdar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria, ao som da harpa, e te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche seus olhos. Repete assim comigo: Senhor, captura a minha mente e carregue ela ao trono da graça. Nutra meu coração com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a relação entre C.S. Lewis e Agostinho de Hipona? Depois que Deus venceu o ateísmo de C.S. Lewis na primavera de 1929, C.S. Lewis olhou para trás para todas as suas experiências românticas, experiências de grandes anseios, ansiedades, desânimos, e ele concluiu uma coisa muito importante. C.S. Lewis concluiu, depois que Deus venceu ele, de que todos esses sentimentos de ansiedade, angústia, eram inconsoláveis. Na verdade, eram inconsoláveis porque eram um desejo de Deus. Esses sentimentos, esses anseios, essas inquietações na sua alma, eram um desejo do próprio Deus e era a evidência de que ele havia sido criado pelo próprio Deus. No livro O Peso da Glória, C.S. Lewis diz assim: os livros ou a música onde pensamos estar colocada a beleza nos trairão se confiarmos nele. Ela não está neles, apenas vem através deles. E o que veio através deles foi anseio. Essas coisas, a beleza, a memória do nosso próprio passado, são boas imagens do que realmente desejamos. Mas se são confundidas com a coisa em si, tornam-se ídolos, idiotas, partindo o coração dos seus adoradores, pois elas não são a coisa em si, são apenas um perfume de uma flor que ainda não encontramos
Isso aqui eu acho esplêndido. O perfume de uma flor que ainda não encontramos, o eco de uma música que ainda não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Da mesma feita muitos anos atrás, muitos séculos atrás. Agostinho disse assim em Confissões: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Respondendo à pergunta já de início. A relação entre C.S. Lewis e Agostinho é que a relação entre eles é que os dois entenderam que só há um lugar que a nossa alma pode descansar. Para Lewis, este lugar é Nárnia. Para Agostinho, este lugar é a cidade de Deus. E para as Escrituras, este lugar chama-se Nova Jerusalém. Irmãos, o livro de Salmos contém 150 capítulos, onde ele é dividido em 5 grandes partes. Salmos 42, Salmos 43 marcam os 2 primeiros livros do volume 2 desses 5 grandes livros de Salmos. Eles são compostos por 31 salmos, essa segunda parte, onde 7 deles é escrito pelos filhos de Corá. De acordo com os manuscritos antigos, Salmos 42 e Salmos 43 formam uma só unidade poética. Isso se dá por vários motivos, irmãos, mas fica claro através de um olhar mais atento. Por exemplo, Salmos 43 é o único livro do livro 2 de Salmos que não tem um título, dando a entender que é uma continuidade dos Salmos 42. Por exemplo, esses 2 textos não têm apenas isso em comum, uma continuidade, eles têm outra coisa muito especial. Exemplo disso, as 3 estrofes, existem 3 estrofes que formam um refrão que se repete tanto no Salmos 42 e que se repete também em Salmos 43. Porque está abatida, ó minha alma. Isso se repete, você percebeu na leitura? Quantos perceberam na leitura? A gente mudou de capítulo, mas parece que a gente está falando do mesmo assunto, não é verdade? Parece que nem trocou de capítulo. Então, essa é a continuidade do texto. Nesta manhã, por exemplo, nós estamos diante, então, de um texto que abre uma espécie de janela do coração. Nós estamos diante de um texto que abre uma janela que nos permite sondar o mistério do sofrimento humano, a raiz das nossas angústias e a verdadeira razão das nossas saudades. É isso mesmo. Salmos 42 e 43 é uma lupa ou uma janela ou um óculos que nos permite enxergar as raízes das angústias dos homens e a verdadeira razão das nossas saudades e das nossas inquietações. Mas só que para a gente compreender o que Deus está querendo falar conosco nessa manhã, nós vamos ter que entender o contexto do salmista. Por exemplo, o contexto do salmista, não sei se quantos lembram nessa continuidade dessa série, eu até recomendo aos irmãos que hoje é o último domingo da série Salmos para Viver. Essa série inteira vai estar disponível no YouTube, você pode pegar ela desde o começo e vir acompanhando ela progressivamente. A situação do salmista aqui, irmãos, é que ele estava no exílio. Ele estava exilado da casa do Senhor, ou seja, ele como um crente piedoso, ele sofria por estar impedido de ir adorar a Deus na casa do Senhor. Mas as suas angústias não paravam por aí. Além de ele estar exilado, ele estava sofrendo fortes críticas dos pagãos. Por exemplo, tanto é que 2 vezes nos Salmos nós vamos ver a seguinte pergunta, né? A audaciosa dos inimigos: onde está teu Deus? Quantos aqui já ouviram, já passaram por dificuldades na vida, onde as pessoas falam: onde está teu Deus agora, crente? Fala aí, onde é que está teu Deus? Como se numa espécie que o crente não pudesse sofrer, como se a fé e o sofrimento não andassem de mãos dadas. Pelo contrário, meus irmãos, nós vamos ver aqui que o salmista está tendo momentos de fé e de esperança e ele está vivendo tudo isso de uma única só vez. Você já passou por alguns momentos na vida que parece que todos os problemas se tornaram amigos e combinaram o mesmo dia e o mesmo horário para chegar na tua casa? É o que está acontecendo aqui com o salmista, gente. Olha só a situação dele. Exilado na terra natal, impedido de estar na casa do Senhor, com saudade dos irmãos, e não apenas irmãos de sangue, irmãos de fé. Nós vamos ver no versículo 4. Ele estava com saudade de celebrar a Deus com seus irmãos. Ele estava angustiado por estar longe e, além do mais, sua fé estava sendo questionada pelos ímpios.
Logo, sua dor aumentava dia após dia. Mas, a despeito de tudo isso, ele nutre esperança. Tanto é que o refrão dessa alma, o refrão desses salmos é: porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturba dentro de mim? Vírgula, espaço. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso é muito legal. Derek Kidner, gente, é uns biblicistas do Antigo Testamento, assim, de muita relevância. Ele diz que estes salmos é o lamento de um cantor do templo, exilado no norte, perto da nascente do Jordão, que anseia por estar de volta à casa de Deus e que transforma seus anseios em fé resoluta e esperança no próprio Deus. Sabe esse problema, esse sofrimento que a gente passa na vida? É como se esse homem pegasse todo esse sofrimento e transformasse isso em matéria-prima, para transformar isso em fé resoluta e esperança no próprio Deus. Então, por que este tema é relevante para nós hoje, pastor? Por que para nós hoje é relevante? O pastor está falando de angústia, de ansiedade. Por que será que esse tema é importante? Segundo a pesquisa da Organização Mundial de Saúde, há um contingente expressivo de pessoas vivendo assim, sob a tirania de um profundo desânimo que acorrentam a alegria. Outro dado estarrecedor, atualizado, é que o suicídio no Brasil é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, só perdendo para mortes de acidentes de trânsito. Face a essa realidade tão espantosa, como de uma perspectiva bíblica, nós cristãos podemos oferecer cura para a nossa alma e oferecer cura para as almas abatidas aí fora. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: graças a Deus que nós temos Salmos 42 e 43. Irmãos, uma coisa interessante que os Salmos 42 e 43 é que ele é escrito por alguém que estava lidando com o problema da alma batida, porque ele mesmo estava deprimido espiritualmente. Isso é muito consolador para o nosso coração, sabe por quê? Este é um salmos onde nós encontramos remédio para a nossa alma angustiada, abatida, e Deus usa uma pessoa que estava com a sua própria alma abatida. Sabe o que isso quer dizer para nós? Isso é para gerar um senso de identificação. Deus, irmãos, não se apresenta como o guru das emoções, que não sente nada. Muito pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensa comigo, embora Deus seja transcendente, o que é Deus ser transcendente? Deus está sentado num trono, ele é imutável, ele é indivisível, ele é incrivelmente grande e majestoso. Mas embora Deus seja transcendente, este mesmo Deus também ele é imanente, ou seja, este Deus se identifica com as nossas dores. Jesus chora com seus amigos. Você não precisa abrir, mas você lembra da morte do amigo de Jesus, de Lázaro, em João 11? Isso daqui para mim sempre marca a minha história, marca a minha vida. Irmãos, João 11 vai ver que Jesus, antes de curar, Jesus chora. Isso daqui é um exemplo de imanência e transcendência no mesmo texto. João 11, verso 32 ao 35. Abra comigo ali, por favor. Vamos observar esse texto, na verdade. Vamos com calma. Os irmãos não se importam de ir até meio-dia e 45 hoje, né? Tá tudo bem, tô brincando. João 11, do verso 32 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam também choravam, agitou-se em seu espírito e comoveu-se Jesus. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Versículo 35. Jesus chorou. Versículo 36. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Irmãos,
Quando você vê na Bíblia Jesus curando doenças e Jesus libertando pessoas de espíritos imundos, isso é um sinal da divindade de Jesus. Mas quando você vê Jesus vivendo a vida comum, chorando a morte do seu amigo, isso também nos fala sobre a humanidade de Jesus. Jesus é o único Deus. E ponto final, ele é o único Deus, não existe. Mas dentre tantas propostas de deuses que os homens podem tentar propor e na sua criatividade tentarem criar deuses à sua imagem e semelhança, nenhum ídolo se apresenta como completamente Deus e completamente homem. Apenas no cristianismo nós temos um Deus que se apresenta como completamente Deus e completamente homem. Jesus, irmãos, não é um super-herói que nos salva sem se envolver. Por exemplo, quando já assistiram aqui os filmes de super-herói aqui, o primeiro filme de Homem-Aranha, quem já assistiu? Vamos ver as idades da galera. A galera tá ficando mais velha, né? Eu tô com 30 anos hoje e eu tô com um misto de emoções, né? Então, gente, o Guerra diz que não importa quantos anos eu fizer, ele sempre vai parecer mais novo que eu. Bom que está sendo gravado, que ele vai ver depois. Então, irmãos, acontece que nós, quando vemos os super-heróis, por exemplo, o Homem-Aranha, quando ele salvava as pessoas que estavam lá passando por dificuldades, ele não perguntava o nome, ele não ia na casa da pessoa depois, só da Mary Jane. Só da Mary Jane, né? Malandrão. Então, mas acontece, irmãos, que o super-herói não se envolve com quem ele salva. Não é costumeiramente o que ele faz. Jesus não. Jesus, em todo mundo que ele salva, que ele cura, que ele liberta, ele deseja não se apresentar como curandeiro. Ele deseja se apresentar como amigo, como Senhor, como um pai, como um companheiro e como um mestre que agora vai lhe ensinar. Sabe, vamos usar um exemplo agora aqui da nossa praia. Sabe o salva-vida? O salva-vida primeiro ele te salva, não é verdade? Mas Jesus não é um salva-vida que só te salva, te coloca na tua família para você viver a vida do teu jeito, não. Jesus te salva, te coloca na areia e fala, agora meu filho, vou te ensinar a nadar. Jesus te salva dos seus pecados, Jesus te salva do inferno, Jesus te salva da ira vindoura e fala, agora, meu filho, agora eu vou te ensinar a viver a minha vida. Não viver mais a sua vida. Por isso que se nós dizemos que somos salvos, mas vivemos a vida do nosso jeito, eu me pergunto, será que fomos salvos mesmo? Ou só fomos curados? Porque ser salvo significa ser salvo para viver a vida de Deus e não viver para a nossa vida. Então, irmãos, Jesus ele se identifica com as nossas dores. Jesus chora junto conosco. Jesus, assim como Lázaro, ele nos tira dos lugares de morte, ele rompe as pedras que nos prendem e ele nos chama para viver para o louvor da sua glória. Nós vemos que os salmos, irmãos, são músicas, são poemas. Quantos músicos nós temos aqui nessa manhã? Quantos músicos aqui? Quantos escritores aqui nessa manhã, irmão? Isso daqui é muito legal. É muito legal porque quando você vai em processo de tocar, escrever, compor, você precisa de emoções. Você tem que estar bem emocionalmente. Você não consegue apenas começar a escrever ali, né? Quem trabalha escrevendo sabe muito bem como é. Não é como bater um martelo. Não é como pegar um martelo e bater um prego. Né? Você precisa estar bem, você precisa estar bem estar concentrado, suas emoções têm que estar organizadas, tem que estar com o foco em dia. Não é só sentar e começar a escrever, por exemplo. Da mesma forma, irmãos, nós vamos ver que esses salmos, eles são poemas e são canções. E eles foram compostos num único livro com o objetivo de despertar, expressar e moldar as nossas emoções. Você sabia disso? Que os salmos têm o objetivo de moldar a forma de como nós, povo de Deus, sentimos. É muito interessante que isso nos ensina que as emoções dos crentes para Deus
são importantes. Por exemplo, poesia e canto existe porque Deus nos criou com emoções, não apenas com raciocínio ou intelectualidade. Dessa forma, nossas emoções são extremamente importantes para Deus. Enquanto os salmos e poemas são instruções inspiradas por Deus para ensinar a nossa mente, os salmos também nos ensinam como o nosso coração deve sentir, como o nosso coração deve desejar. É isso mesmo, os 150 livros da Bíblia, os 150 capítulos de Salmos, eles completam, gente, um manual de como o nosso coração deve desejar, de como o nosso coração deve sentir. E é interessante que a palavra de Deus, ela é ordenadora. Repete comigo, a palavra de Deus, ela é ordenadora. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é apenas catequética. O que isso quer dizer? A palavra de Deus não tem o objetivo apenas de ensinar a mente, de instruir a nossa mente. Mas a palavra de Deus tem o objetivo de moldar as nossas afeições, de tocar no nosso coração. Existe um ditado na teologia que é ortodoxia, ortopodia, ortopatia e ortopraxia. O que isso quer dizer? Crer da forma correta, ortodoxia. Ortopatia, sentir da forma correta, e ortopraxia, caminhar e fazer, realizar da forma correta. A Bíblia, quando fala sobre nós, aprendermos algo sobre Jesus, ela não fala apenas da mente, não fala apenas do coração, ou não fala apenas dos pés, das realizações. A Bíblia fala disso por inteiro. Acontece que hoje tem pessoas que pegam esses extremos. Tem pessoas que ficam só com a intelectualidade e acham que é apenas sola ratio, somente a razão. E tem pessoas que, ao contrário, não é só razão, é sentimento. Tem que ter o chorinho, tem que ter o arrepio, e é somente as afeições. E tem pessoas que não adianta ficar estudando, não adianta ficar sentindo ali, o importante é realizar, o pragmatismo. Não, irmãos, nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. E Deus uniu a mente, o coração e os pés. Então, por isso que as emoções também são importantes para Deus. Porque as emoções é a conexão entre o que cremos e aquilo que realizamos. Amém? Então, irmãos, por que a alma fica abatida? Agora a gente consegue ter um vislumbre melhor. Por que a alma fica abatida? É a pergunta do salmista. Ele faz uma pergunta, por que está abatida a minha alma? Ele está deixando uma pergunta no ar, gente. Por que a alma fica abatida? Ele repete isso. Eu creio que você está em Salmos, você pode voltar para Salmos 42. Eu gosto de pregar quando a gente vai acompanhando o texto na Bíblia, é muito legal isso. Era um costume dos bereanos. Cada endereço que o pastor fala, os bereanos sempre iam acompanhando se estava de acordo com as escrituras. Isso é uma característica de uma igreja centrada na palavra de Deus. Amém? Então, Salmos 42, versos 5 e 11, e Salmos 43, verso 5. Fala, porque está abatida a minha alma. Fica uma pergunta. E essa pergunta, ele está errado em fazer essa pergunta? Claro que não. Porque essa pergunta expressa um desejo de saber qual é o diagnóstico correto para o abatimento da sua alma. Gente, a gente não precisa ser médico para saber que antes de recebermos um prognóstico, nós precisamos primeiro do diagnóstico. De que a cura passa pelo diagnóstico correto. Isso daqui é muito interessante. E nós temos dois exemplos de duas grandes autoridades na história da igreja que falam sobre isso. Por exemplo, no século XIX, falando aos seus alunos, Charles Spurgeon, ele vai falar que a raiz, a causa do abatimento da alma, olha o que ele vai falar, é a fragilidade da natureza humana. Aqui abre um parênteses rapidinho comigo. Para Spurgeon, a fragilidade da natureza humana é uma das raízes do abatimento da alma. Ao contrário dos teólogos da prosperidade emocional, eles sugerem, nós vamos ver que, ao contrário do que eles dizem, nós vamos ver, irmãos, que nós somos frágeis. Não adianta você gritar, você ir numa palestra e a pessoa mandar você gritar, eu sou forte, eu sou forte. Não adianta. Se você receber a notícia que seu filho tem câncer, você não é forte nesse momento. Você é fraco. Sabe por quê? Porque fraqueza não é sinal de derrota. Fraqueza é sinal de humanidade.
Entende como a gente é enviesado? A gente enxerga a fraqueza como derrota. Deus venceu o mundo com a fragilidade, morrendo, se entregando. A igreja venceu o Império Romano, morrendo, sendo perseguida, sendo frágeis, não fazendo cruzadas, como os católicos. Não. A igreja cristã, o joio, mesmo que muitas vezes perto do trigo, eles não usavam espadas, eles morriam. E através dessa fragilidade eles venciam. Por isso você se sentir fraco, você se sentir abatido, isso não é sinal de derrota na sua vida, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir que a fraqueza, a fragilidade na sua vida chama-se humanidade. Sabe qual é a boa notícia? Que Deus continua aperfeiçoando o seu poder na nossa fraqueza. Aleluia. Martyn Lloyd-Jones, pastor e doutor em teologia. E ninguém conhece o outro lado de Martyn Lloyd-Jones. Médico assistente da rainha da Inglaterra. Isso mesmo. E esse homem, médico assistente da rainha da Inglaterra, pastor e doutor em teologia, pregou 30 sermões somente em Salmos 42. Eu não duvido, né? Ele ficou 6 anos só em Romanos capítulo 6, se eu não me engano. É Romanos capítulo 6. E ele ficou 35 anos só para pregar o livro de Romanos, aí sexta-feira, na igreja dele. Imagina que legal que congregar na igreja de Martyn Lloyd-Jones, né? Você ficar 35 anos para concluir um livro. Nossa! Naquela ocasião, ele dizia assim, que a raiz das nossas angústias, ele vai falar assim, ó, ele é bem doutor, condições físicas, hábitos sedentários, momentos de baixa após períodos de alta, temperamento desordenado, ataques satânicos e o pior de todos, agora ele sublinha, uma simples incredulidade na obra de Cristo. Irmãos, a mensagem desses salmos é muito atual para nós e tem poder de nos ajudar na caminhada cristã. Portanto, vamos analisar as 3 angústias, raiz da angústia do salmista, amém? Estamos comigo? Vamos começar analisando quais são as causas por trás da angústia do salmista. Vamos fazer um diagnóstico aqui, espiritual, do coração do salmista, e quem sabe a gente se encontra aí no meio, né? Quem sabe a gente vai se vendo por intermédio do coração desse salmista também. A primeira e principal causa, verso 1 e verso 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? A primeira e a principal causa da angústia do salmista é por causa do seu afastamento de Deus. O que vemos aqui é a separação forçada do que é mais precioso ao coração, o próprio Deus. O salmista era um homem devoto e, em termos clássicos, um homem piedoso, que tinha Deus como seu maior bem, e ele tinha a relação com o Senhor como seu maior tesouro. E ele, por estar distante da casa de Deus, que era sinônimo de relacionamento com Deus, na mentalidade do salmista, era o principal motivo do seu abatimento de coração. Segunda causa, versículo 4, o que diz ali? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava multidão de povo, com a multidão de povos, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Irmãos, a segunda causa do sofrimento na alma do salmista é o saudosismo com o passado. Lembro-me destas coisas. Irmãos, as memórias dos dias bons também eram a causa do sofrimento do presente do salmista. Mais do que o salmista se lembrava, ele se lembrava de coisas de Deus. Ele se lembrava de ir ao monte servir a Deus com seus irmãos. E essas memórias, eles tinham resíduos de alegria, de verdade, daquilo que o próprio Deus fez na vida deles.
Mas acontece, irmãos, que as boas lembranças agora estavam se tornando amargura no coração do salmista. Com este ponto, eu não quero aqui endemonizar que a memória é algo negativo. Pelo contrário, há um espaço apropriado para a memória das lembranças dos bons dias. A gente precisa fazer o exercício de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas é sempre perigoso quando o nosso coração se apega à nostalgia, porque o saudosismo pode adoecer o coração e paralisar a vida. De forma prática, você já conversou com aquelas pessoas que, tipo assim, você vai falar de experiência com Deus para ela só era bom no tempo dela. Só no tempo dela. Você fala, cara, eu ouvi isso aqui de Deus. Muitas vezes a pessoa nem te fala, mas no coração dela você vê aquele olhar de apatia, de superioridade. A vida dela hoje está paralisada, um caco. Mas ela sempre fica olhando lá para trás. Não, o que Deus fez? Na minha juventude, a gente acordava 8h30 da manhã, ia para a escola bíblica dominical, depois era culto, depois almoçava, fazia evangelismo, e depois à noite tinha reunião de obreiro, e à noite culto. Aquilo realmente era obra de Deus. O que vocês estão vivendo agora aqui não é nada. Irmãos, o saudosismo paralisa a vida, traz amargura à alma. Há 3 perigos do saudosismo e da nostalgia. E o primeiro perigo é que essas boas memórias, até de coisas que Deus fez na sua vida, se ficam no âmbito da nostalgia e do saudosismo, podem sufocar a fé e te paralisar de viver com um Deus que é novidade de vida. Irmãos, nós somos chamados a viver novidade de vida. Nós não somos chamados a ficar vivendo apenas experiências do passado. O pão nosso é de cada dia e que nos dá hoje. Então não é sobre viver as experiências do passado ou ficar buscando viver as experiências com Deus no passado. Porque até as suas experiências com Deus no passado se tornam nostalgia e saudosismo, isso vai paralisar a tua vida, vai sufocar a tua fé e vai te impedir de viver novidade de vida. O segundo perigo da nostalgia e do saudosismo é que ele nos rouba a humildade. Como assim, pastor? Que nos rouba a humildade? Porque a pessoa nostálgica, a pessoa saudosista, é a pessoa que quer ditar na vida dela aquilo que deve acontecer. E o nome disso é arrogância. O nome disso é o orgulho. Por isso que os ossos secam. Por isso que a vida seca. Por isso que a vida fica sem sentido. Ditar o que eu quero que Deus faça. Deus tem que fazer hoje o que Ele fez no passado. Para Deus me mover daqui e me colocar lá, eu preciso daquele sinal que Ele me disse quando eu ia casar com tal pessoa. Tem que vir aquele sinal, tem que ser daquele jeito. Tem que aparecer aquela pessoa que não me conhece e que fala algo para mim e que tem que acontecer as mesmas experiências do passado para eu entender que Deus está falando hoje. Não, meu irmão. Se você está esperando acontecer as mesmas coisas que Deus fez no passado para te falar o que você deve viver no presente, você vai deixar de viver no presente e você vai deixar de viver o que Deus tem para você no futuro. Por que a nostalgia e o saudosismo nos roubam a humildade? Porque queremos ditar como as coisas devem acontecer na nossa vida. E sabe qual é o problema disso? Enquanto estamos tentando ditar como as coisas devem acontecer em nossa vida, perdemos de viver as alegrias que Deus preparou para nós vivermos hoje no presente. Tem um ditado de Heráclito que diz assim: ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas. E o próprio ser já se modificou. Sabe o que isso quer dizer? Repete comigo. Há coisas que não se repetem nunca mais. Só tem uma coisa que é igual sempre. O próprio Deus. O terceiro perigo da nostalgia é que se eles não são tratados, se tornam amargura. E seca o nosso coração. O saudosismo tem poder de transformar boas memórias em amargura. Sabe aquelas pessoas, como a gente disse aqui, as melhores experiências de Deus foi no passado? Na verdade, elas não estão presas numa experiência com Deus no passado. Porque já não é nem mais a experiência com Deus no passado que a sustenta.
Na verdade, o que sustenta ela é um coração amargurado. E um coração amargurado, gente, é um coração que não se entrega. É um coração que não confia mais em Deus. É um coração que não confia mais nos irmãos. É um coração, por exemplo, que não consegue nem mais congregar. Por exemplo, no Êxodo, das pessoas que saem das suas igrejas e acham que conseguem ser igreja em casa, quando elas retornam e caem em si, que precisam congregar num lugar, para elas é extremamente difícil chegar numa igreja e se entregar. Porque ela chega com um padrão muito alto. Ela chega com um padrão assim, tipo, se uma pessoa pisa no pé, como vai? Como vai pisar no pé? Não. Ó, está se repetindo novamente. Não, não é que está se repetindo novamente. O teu coração que está dolorido. Você que não está curado. Porque quando estamos quebrantados, somos ofendidos e não nos ofendemos. Quem está vivo sente. Quem está morto não sente. Se estamos mortos aos pés da cruz, as ofensas não nos ofendem. Claro que eu estou falando disso dentro do contexto de uma igreja que tem um púlpito saudável, um púlpito bíblico e etc. Então, meus irmãos, nós precisamos encarar a vida, não com os óculos do passado. Nós precisamos encarar a vida com os óculos da eternidade. Nós precisamos encarar a vida e viver por mais. Precisamos viver para a glória de Deus. Eu concluo dizendo que o nosso coração tem saudades. Longe de Jerusalém, o coração do salmista estava apertado de saudades. Você sabia que parte das nossas angústias, agora eu me refiro a gente, não apenas ao salmista. Agora eu me refiro especificamente nós, nesta manhã. Você sabia que parte das nossas angústias é saudades de um país que nunca visitamos? Essa condição que está presente em todo ser humano, saudades, é o motivo de termos sido criados por Deus. Isso implica que nada, absolutamente nada, nos completa e nos satisfaz. Você sabia que o maior pivô das suas inquietações na alma é porque se chama o próprio Deus? O pivô das suas maiores inquietações na alma se chama o próprio Deus. Porque Deus colocou um buraco na nossa alma, que só é preenchido por Ele. Salomão diz assim em Eclesiastes: Deus colocou a eternidade em nosso coração. Então, parte das nossas angústias, se não a maioria delas, é porque sentimos saudades de um país que nunca visitamos. Sentimos saudades de uma música que ainda não ouvimos. Sentimos saudades por algo maior. As inquietações da nossa alma é fruto do porquê nós temos origem e temos destino à Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Como Lewis diz, os livros irão nos trair se confiarmos neles. O eco de um tom vai nos trair, mas nós só iremos entender que nós nascemos para ser quando estivermos nesse país que nós nascemos para estar. Veja, irmãos, toda a realidade criada aponta para Deus. A melhor definição de saudades foi que Lewis tirou do alemão Sehnsucht, que significa que algo, uma coisa que a gente perdeu lá atrás, e que mesmo que a gente entrasse numa máquina do tempo, a gente não teria a sensação de plenitude por voltar no tempo. Porque a plenitude daquela satisfação do passado foi transferida lá na frente. O que isso quer dizer? Você não precisa levantar a mão. Quantos de nós aqui não queremos reviver grandes experiências com Deus no passado? Muitas pessoas querem. Viver os grandes feitos com Deus no passado. Reviver emoções do passado. Reviver experiências do passado. Para Lewis, a saudade verdadeira bíblica é porque esse sentimento de plenitude não está lá atrás. Ele foi jogado lá para frente. Quando você é salvo, quando Deus te pega pelas mãos, o caminho não é ter uma máquina do tempo e voltar. Porque mesmo se você voltar, o teu coração não será preenchido. Para Lewis, ele diz que a plenitude do nosso coração não está lá atrás, mas está lá na frente, está neste lugar. E não está
E quando eu digo estar lá na frente, aqui não é um papo motivacional, falando assim, olhe para o futuro, pense na sua aposentadoria, pense que daqui 20 anos que você está plantando, na sua aposentadoria você vai colher. Não, eu não estou me rebaixando a esse nível, eu estou falando de algo elevado, eu estou falando de algo maior, eu estou falando da eternidade. Mesmo que nós passemos 80 anos da nossa vida, 90 anos da nossa vida aqui, irmãos, a completude do nosso coração só será quando Cristo voltar e Ele nos chamar para vivermos eternamente com Ele no eterno lar. Ei, meus irmãos, você quer ser 100% resiliente? Você quer ser 100% inquebrável? É impossível você viver nessa vida 100% resiliente e 100% inquebrável, porque nós somos frágeis e dentro do nosso coração há um buraco que só será completado no retorno de Cristo. E sabe por que Deus deixa esse buraco? Para que nenhum senhor entre no nosso coração, para que nós não nos tornemos senhores do nosso próprio destino, senhores da nossa própria vida, mas para que nós nos tornemos servos do destino que o próprio Deus nos concedeu. O que o pagão faz? O pagão, ele tenta suprir, dopar. O que o pagão faz? Ele dopa. O que é dopar? É o processo de trazer insensibilidade. Eu não quero mais sentir, então vou me dopar. Eu vou me dopar com saídas, eu vou me dopar com coisas, eu vou me dopar comprando, eu vou me dopar viajando, eu vou me dopar sempre saindo de lugares e nunca criando raízes, eu vou me dopar na frente dos streamers, do entretenimento, eu vou me dopar em frente aos meus desejos e falando que agora a verdade é eu viver a minha própria vida e que a verdade é o que eu sinto e que eu preciso dar razão aos meus sentimentos. Não, pelo contrário, irmãos. O salmista fala que um abismo chama o outro abismo. Como é que a gente pode concluir isso? Então, se Luiz, tu me colocou aqui agora numa encruzilhada. Você está falando que enquanto vivermos nessa vida, não tem como ser 100% inquebrável? Então, como que eu posso viver no meu dia a dia, diante das angústias e das ansiedades que vêm ao meu coração? Eu posso te dar um passo bem prático. Como lidar com a nossa alma angustiada e saudosista? Repete comigo: pregando o evangelho a ela. Irmãos, nós sempre pegamos os problemas pelas mãos e colocamos em nosso coração. Mas nessa manhã eu gostaria de te encorajar, de pegar a sua alma pelas mãos e a conduzir às promessas de Cristo. Irmãos, nós temos a promessa de Cristo sobre nossas cabeças. À medida que os salmos avançam, nós vamos ver que existe uma promessa de Cristo neste evangelho, nestes salmos. Nós vamos ver uma afirmação do salmista: pois ainda o louvarei. E esse termo, pois ainda o louvarei, ele relembra a sua alma, ele pega a sua alma pela mão e prega a sua alma que ainda ele irá louvar a Deus. Irmãos, aqui pelo contrário, o salmista não está apenas ouvindo a sua alma batida e se entregando ao abatimento da alma. O salmista está ouvindo o abatimento da sua alma e agora ele pega a sua alma e leva a sua alma às promessas de Cristo. Uma coisa que nós cristãos temos que aprender a fazer é pregar a nós mesmos, pregar a nossa alma. Toda vez que o sentimento de saudosismo, de nostalgia, de orgulho, de amargura, de insensibilidade, de crítica, do criticismo vir no teu coração, pregue a sua alma. Pregue a sua alma, porque se você não pregar a sua alma será pregada na amargura. Quando a sua alma gritar, entenda que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E a voz dele é a voz mais alta de todas. Quando Jesus fala, as tempestades, elas se silenciam. Elas param, elas obedecem. A nossa alma é como aquele mar tempestuoso
que não obedecia o medo dos discípulos, só obedeceu o comando do mestre. As muitas águas do nosso coração só podem ser acalmadas pela voz do nosso mestre. E quando eu digo isso, eu não digo pensamento positivo. Quando eu digo isso, eu digo se apropriar das palavras de Jesus. De pegar as palavras de Jesus e pregar ao seu coração. Toda vez que a sua alma gritar, pregue a palavra de Deus à sua alma. Porque à medida que você pregar a palavra de Deus à sua alma vai se aquietar e vai receber combustível para permanecer fiel até o dia do retorno de Jesus. Fique tranquilo, Deus não espera performance de você. Deus não espera resultados de você. Sabe o que Deus espera de você? Fidelidade. Deus não espera performance. Deus não espera resultados. Algumas pessoas entenderam errado isso. Jesus, a gente curou em teu nome, mas a gente fez um monte de coisa em teu nome. Aí Jesus vai falar assim, pois é, meu guerreiro, afasta-se de mim porque eu não te conheço. Porque o que eu esperava não era resultados, o que eu esperava era fidelidade. Seja fiel ao que eu te ordenei a fazer. Nessa manhã, que o nosso coração receba as doces águas do Evangelho e que toda amargura vá embora e que a gente seja liberto para viver o novo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos?